Nossa EBD já vai começar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Hoje, dia 13 de março de 2022. O tempo está passando rápido, né? Já estamos no mês de março, no terceiro mês do ano. E nós vamos mais uma EBD. Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. E nós vamos orar. Vamos orar para a gente começar, pedir a orientação de Deus para a nossa EBD? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está nos concedendo mais um dia, mais um domingo abençoado pelo Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada criança que irá assistir essa EBD, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo as mentes, os corações, ó Deus, para que possam aprender mais um pouco da Tua palavra, ó Deus, e colocar em prática, ó Pai, cada dia em suas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós no decorrer dessa semana, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todas as crianças que estarão assistindo esta EBD. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, nós vamos continuar com o nosso tema, né? Um tema que vai ser durante todo esse ano. Nós vamos estar falando sobre o tema Siga a Jesus. Vamos falar junto? Siga a Jesus. Nós precisamos estar sempre seguindo a Jesus, né? Seguir a Jesus é não errar o alvo, é não errar o caminho. Então, esse tema tem nos ensinado muitas coisas. E o tema de hoje, da nossa lição de hoje, nos diz que as histórias de Jesus me ensinam a segui-lo. Então, toda história que nós lemos na Bíblia, as histórias que Jesus contava, todas elas têm uma lição para nos ensinar. E hoje também nós vamos aprender mais uma história. Creio que algumas crianças aqui já ouviram essa história. E nós vamos estar aprendendo mais uma vez com as histórias de Jesus. Aprendendo a seguir a Jesus. E o nosso versículo, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está lá em João 10, o versículo 27. É um versículo que a tia Kézia já trouxe no domingo passado e nós já estamos aprendendo, já estamos decorando esse versículo, não é mesmo? Algumas crianças já devem ter até decorado, que é um versículo bem pequenininho. Então, vamos falar mais uma vez? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, o versículo 27. E nós sabemos que nós seguimos a Jesus quando ouvimos as suas histórias e quando nós damos ouvido à sua voz, né? Fazemos aquilo que ele nos manda fazer. Isso é seguir a Jesus. E nós vamos agora estar passando para nossa história. Hoje, Jesus, ele usou a história de hoje para nos ensinar como é o amor de Deus. Quantas histórias, né, nós já ouvimos da palavra de Deus que nos ensina, né, como é o amor de Deus. E essa também, a história de hoje, ela é mais uma história que nós vamos estar aprendendo como é o amor de Deus. Então, vamos lá à nossa história? É muito perigoso viajar pelo caminho montanhoso entre Jerusalém e Jericó. Assaltantes ficam escondidos ali, esperando para atacar quem viaja sozinho. Enquanto percorria aquela descida, eu não tirava os olhos nem das pedras nem das árvores. Eu esperava no fundo da alma que nenhum ladrão pulasse em cima de mim. Quem dera! Eles me derrubaram com socos e pontapés, bateram em mim para valer, rasgaram minhas roupas e levaram tudo que eu tinha. Não consegui mexer nem um dedo na direção dos bandidos.
que fugiram correndo. Eu gemia de dor e o sangue escorria dos machucados que encheram meu corpo. Fiquei deitado ali no chão, sangrando e todo dolorido. Qual seria o meu fim? Depois de um tempão, ouvi passos ao longe e passos se aproximavam cada vez mais. Será que os bandidos estão voltando? Ai, tomara que não. Uma pessoa estava se aproximando. Meio com medo e meio esperando receber ajuda, fiquei aguardando. Finalmente vi a pessoa. Ai, que bom! Era um sacerdote. Entre todas as pessoas do mundo, com certeza um sacerdote pararia e me ajudaria. Fiquei ali ansioso enquanto ele se aproximava. No entanto, sem nem mesmo dizer uma palavrinha, ele passou de lado, como se não tivesse me visto. O sacerdote atravessou para o outro lado da estrada. Foi como se ele tivesse me dado outro chute. Continuei caído ali na estrada, numa poça de sangue. Ouvi passos de novo. A esperança e o medo retornaram. Fiquei de olho para ver quem era. Quando a pessoa chegou mais perto, descobri pelas roupas que era um levita, alguém que trabalhava no templo. Ele me ajudaria. O levita se aproximava mais e mais. Para o meu completo espanto, ele também foi para o outro lado da rua, como se não tivesse me visto. Quando ele sumiu na poeira, perdi a esperança de receber ajuda. Mais tarde, achei que tinha ouvido passos. O som era mais parecido com um ploque-ploque de patas de animais. Quando a pessoa chegou perto, vi que ele era de Samaria, ou seja, eu continuaria sem receber ajuda, porque os samaritanos detestam os judeus e nós detestamos os samaritanos. Imaginem como que me senti ao perceber que o animal parou ao meu lado. Será que o homem odiava tanto os judeus que me daria um chute? Esperei pelos insultos, mas não ouvi nenhum. O samaritano despejou remédio nos meus machucados e protegeu tudo com um pedaço de pano. Depois, o samaritano me colocou no jumentinho dele. Os baques das patas do animal continuaram até chegarmos a uma pousada. E eles só aumentavam a dor do meu corpo. No entanto, era tão bom saber que alguém havia se importado comigo. Naquela noite, o samaritano cuidou de mim e prosseguiu a viagem no dia seguinte. Mas antes de sair, ele entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria para que eu ficasse ali até poder continuar meu caminho e explicou: se o dinheiro não for suficiente para cobrir todas as despesas com ele, eu lhe pagarei tudo quando voltar. Jesus contou essa história para ensinar quem é o próximo. Ao terminar, Jesus perguntou: qual dos 3 você acha que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Um mestre da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus, então, deixou bem claro: vá e faça a mesma coisa. Viram, criança, que história maravilhosa, história que Jesus contou e que nos traz grandes lições, grandes ensinamentos para que nós possamos aprender e seguir a Jesus através daquilo que aprendemos. Primeiramente, nós vimos que
Jesus, ele falou lá naquela história de um certo homem que foi assaltado, estava todo machucado na rua, e logo em seguida ele falou de um sacerdote e um levita, pessoas que aquele homem, quando viu que era eles, achou assim, agora tô salvo, né? Ele vai me ajudar e vai me tirar daqui. Ele esperou muito daqueles homens, mas tanto o sacerdote quanto o levita passaram de fininho e não fizeram nada por aquele homem. E ele esperando que eles fossem fazer alguma coisa. Isso acontece muito na nossa vida, o mundo que nós vivemos hoje. As pessoas, né, estão com muito egoísmo, né? Pensam somente nelas, acham que não precisa ajudar os outros, né? Aquele que se vira, né? E tantas pessoas, às vezes, precisam do nosso amor, precisam do nosso cuidado, e muitas vezes a gente deixa de fazer, deixa de mostrar o amor de Deus a essas pessoas. Então, essa história, ela vem nos ensinar. Nós precisamos mostrar o amor de Deus. Nós, como cristãos, quando nós fazemos alguma coisa para as pessoas, nós estamos mostrando o amor de Deus para essas pessoas. E logo em seguida, Jesus falou sobre aquele samaritano que não se dava bem com os judeus, nem os judeus gostavam dos samaritanos, e foi aquele a quem ajudou aquele homem, a quem mostrou amor por aquele homem caído, cuidou das suas feridas e ainda deixou dinheiro lá na pensão, onde ele ficou, para poder ele ser bem tratado. Então ele mostrou todo o carinho, todo o amor por aquela vida. E nós precisamos também estar mostrando o nosso amor uns pelos outros. E também nós aprendemos quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele samaritano, quando ele passou, né, aquele homem não era tão próximo dele, né? E ali naquele momento, aquele homem se tornou a pessoa mais próxima daquele samaritano. E ele o ajudou. E nós precisamos ajudar o nosso próximo. A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos. Se nós nos amamos, nós precisamos amar o nosso próximo. E muitas vezes o nosso próximo não é aquela pessoa que está dentro da nossa casa, pertinho da gente, né? O papai, a mamãe, o irmão, que está ali pertinho da gente. Não, pode ser eles também. Mas é aquela pessoa que precisa muitas vezes de nós. E às vezes nem está tão próximo da gente, tão pertinho da gente. Mas nós sabemos que aquela pessoa está precisando e nós vamos até ela ajudar. Então, essa pessoa se torna, assim, o nosso próximo. Então, essa história, ela nos traz essa lição, que nós devemos amar o nosso próximo, cuidar daquela pessoa que precisa de nós, cuidar daquela pessoa que precisa, naquele momento, precisa da gente, e mostrar o amor de Deus a essas pessoas. Nós devemos ser imensamente, né? Devemos ser muito, muito gratos, porque o Senhor Jesus, ele não é semelhante aos homens, porque às vezes os homens erram, né? Os homens, às vezes, deixam de amar o próximo, deixam de ajudar as pessoas, são, às vezes, egoístas, né? Como aquele sacerdote, aquele levita, eles foram egoístas. E Jesus, não. Jesus, ele mostrou o amor dele por cada um de nós, por cada um de vocês. Jesus sempre mostrou o seu amor. E o maior amor que ele nos mostrou foi quando ele deu a sua vida por nós ali na cruz, quando ele morreu na cruz por nós, nos dando assim vida eterna. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós precisamos mostrar esse amor às outras pessoas. Então, que essa semana, cada um de vocês procure mostrar esse amor aos outros, a outras pessoas. Então, amando, se tiver alguém precisando de vocês, ou muitas pessoas, às vezes, só precisam
de um carinho, só precisam de uma palavra amiga, né? De mandar uma mensagem no WhatsApp. Às vezes é isso que a pessoa está precisando. E assim, através desse carinho, desse amor, nós conseguimos mostrar o amor de Deus ao nosso próximo, aquelas pessoas que estão nem tão perto da gente, mas que estão precisando do nosso carinho, do nosso amor. Então vamos colocar em prática esse amor que nós aprendemos hoje com essa história, mais uma história que Jesus ensinou, que Jesus contou para a gente. Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelas histórias que a Bíblia nos traz e que nos ensina cada dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma história da Tua Palavra que estamos e aprendemos nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pelas crianças que estarão assistindo e colocando em prática nas suas vidas, ó Deus, tudo aquilo que aprenderam, Pai. Nós também te pedimos que o Senhor também seja com nós, os professores, ó Deus, que a cada dia nós possamos, Pai, colocar em prática tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina, ó Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê uma semana de paz, guarda cada criança na sua escola, dê sabedoria nos estudos, ó Deus, e continue, Pai, nos guardando e nos protegendo, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, essas bênçãos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, crianças, chegamos mais no final da nossa EBD, e eu quero deixar um grande beijo aqui para todos, e um bom final, uma boa semana, né? Estamos começando aí a nossa semana. Que aproveite bastante essa semana para mostrar o amor de Deus àquelas pessoas que precisam de vocês. Tá bom? Então, tchau, tchau. Um grande beijo para todos.